O filme começa com uma viagem aparentemente normal. O navio Demeter estava transportando uma carga comum, sem saber que logo a tripulação seria devorada pelo que levavam a bordo. Em 1897, o Demeter foi contratado para transportar 50 caixas de madeira da Romênia para a Inglaterra. Algum tempo depois, a polícia de uma vila costeira encontrou o navio naufragado e abandonado. Entre os destroços, foi achado o diário de bordo do capitão, que registrava os eventos. 4 semanas antes, o navio Demeter fez uma parada na Bulgária para carregar as mercadorias e contratar mais tripulantes. A notícia atraiu vários marinheiros desempregados. O Dr. Clemens, ao saber do recrutamento, se apressou até o local para tentar uma vaga. Ele argumentou com Vock, o responsável pelo recrutamento, que suas habilidades médicas e sua formação em astronomia pela Universidade de Cambridge seriam úteis. Porém, Vock recusou, dizendo que precisava de marinheiros fortes, não de intelectuais. Vock escolheu 3 homens robustos, incluindo um marinheiro com apenas um olho, mas muito forte, que começou imediatamente a carregar as caixas de madeira trazidas pelos moradores locais. Esses carregadores insistiram em terminar o serviço antes do pôr do sol, e assim que descarregaram tudo, entregaram uma grande soma de dinheiro ao capitão, desejando sorte à tripulação. Isso surpreendeu Boy Jack, já que geralmente era ele quem pagava pela carga. O tempo passa e os trabalhadores se esforçam ao máximo para terminar rapidamente. Em meio ao trabalho, o marinheiro de um olho só percebe uma marca em forma de dragão em uma das caixas. O aperto que ele dava na caixa enfraquece e ela começa a balançar perigosamente sobre o cais, onde Toby, o neto do capitão, estava brincando. Clemens, que estava sentado por perto, vê a cena e corre até a criança, conseguindo tirá-la debaixo da caixa, prestes a cair. O Vock, furioso, parecia pronto para punir severamente o homem de um olho só, mas o marinheiro grita sobre um sinal maligno, deseja proteção à tripulação e abandona o navio. Impressionado com os reflexos rápidos de Clemens, Vock, que é o imediato do navio, o convida a se juntar à tripulação. Sem que ninguém perceba, a caixa que caiu ficou danificada. Pouco depois, o navio parte do cais enquanto os trabalhadores em terra fazem o sinal da cruz, observando-o sumir no horizonte. Grato por ter sido salvo, Toby imediatamente leva Clemens para conhecer o navio e apresenta a tripulação, começando por um cachorro chamado Hu. O menino também mostra a Clemens uma batida secreta que eles usam como sinal de alerta. Todos a bordo se conhecem e Toby apresenta os animais sob sua responsabilidade. O cozinheiro dá as boas-vindas a Clemens, perguntando sobre sua religião e fica satisfeito ao ouvir que ele não é um pagão e sabe quem é Nicolau, o milagreiro. Enquanto isso, o capitão começa a preencher a primeira página do diário de bordo. Há 9 pessoas no navio, 5 marinheiros, 2 imediatos, o cozinheiro e o próprio capitão. A tripulação está animada, pois o vento é favorável, e o pagamento será generoso caso cheguem a tempo. Os marinheiros cantam alegremente, celebrando com entusiasmo a perspectiva de uma boa recompensa. À noite, o capitão Elliot compartilha com o imediato Boy Jack que planeja se aposentar em breve e passar o resto da vida em terra, cuidando de seu neto em uma propriedade que adquiriu na Irlanda. Ele oferece a Boy Jack a posição de capitão assim que o navio chegar a Londres, reconhecendo seu valor como marinheiro. Enquanto isso, a tripulação comemora no convés, alheia ao que acontece no porão. A caixa danificada começa a se mover, como se algo estivesse tentando escapar de dentro dela, no silêncio inquietante da noite. Enquanto todos dormem, os ratos fogem da misteriosa carga no porão. Na manhã seguinte, durante o café, os marinheiros conversam sobre como planejam gastar o dinheiro da viagem. Clemens, por sua vez, lamenta que riqueza não compre o entendimento do mundo, pois ele deseja descobrir por que o bem e o mal existem e encontrar uma forma de eliminar o mal. Nesse momento, Rook entra na cozinha visivelmente preocupado, dizendo que algo está errado com Toby. Clemens corre até o porão e encontra os animais extremamente agitados. Ele acredita que isso seja apenas uma reação à aproximação de uma tempestade. Porém, naquele instante, algo faz um barulho vindo do porão. A Clemens pede a Toby para avisar o capitão e desce para investigar. No porão, ele encontra uma caixa quebrada sobre uma pilha de terra e, dentro dela, o corpo de uma jovem mulher. Sem hesitar, ele a carrega para cima, determinado a prestar socorro. Wojciech protesta, alertando que ela poderia estar carregando alguma doença contagiosa. No entanto, Clemens insiste que não pode deixá-la sem ajuda e decide realizar uma transfusão,
usando seu próprio sangue na tentativa de salvar a vida dela. A atitude causa irritação em Wojciech, que argumenta que em situações assim, o protocolo seria simplesmente se livrar da pessoa para evitar riscos. Clemens implora por compaixão, pedindo que a mulher resgatada seja deixada no próximo porto. O capitão, sensibilizado, ordena que um espaço seja preparado para ela, deixando Toby como responsável por vigiá-la, enquanto Clemens assume seu turno. O Demeter entra no mar Egeu e o segundo imediato, Hen, observa as águas com um telescópio. De repente, ele avista um rosto horrendo e inumano. Pouco depois, encontra larvas no convés e, misteriosamente, desaparece. Clemens começa a procurá-lo e o encontra agitado, afirmando que alguém acabara de passar por ali. Na noite seguinte, o cozinheiro encontra o corpo mutilado do cachorro perto do depósito. Em pânico, ele corre até os galpões, onde descobre que todos os animais a bordo foram mortos. A tripulação fica perplexa, sem entender quem ou o que poderia ter feito aquilo e, acima de tudo, o motivo. Enquanto isso, a mulher resgatada continua enfraquecendo. Silenciosamente, surgem discussões entre os tripulantes. Alguns questionam se deveriam parar no próximo porto, mas outros temem perder o cobiçado bônus da entrega. Clemens tenta acalmá-los, explicando que a raiva só pode ser transmitida por uma mordida. Mesmo assim, as tensões aumentam a cada momento, agravando ainda mais a situação. Além disso, apenas 2 pessoas não identificadas estavam a bordo: Clemens e a mulher misteriosa. Pressionado pelas circunstâncias, Clemens admite que, com base nas evidências, nenhum ser humano seria fisicamente capaz de causar tamanha destruição. Ele conclui que algo maligno e além da compreensão deve estar presente no navio. Durante a noite, a mulher resgatada começa a se agitar enquanto dorme, murmurando o nome como se estivesse respondendo a uma voz terrível que a chamava. Na manhã seguinte, temendo o risco de contágio, a tripulação decide lançar os corpos dos animais mortos ao mar. Toby, devastado, lamenta profundamente a perda de seus queridos companheiros, sentindo-se responsável pelo ocorrido. Clemens tenta consolá-lo, lembrando de que, infelizmente, as coisas nem sempre acontecem como planejado neste mundo. Mais tarde, enquanto trabalham, Wojciech confessa a Clemens o que acredita ter visto na noite anterior. Ele está convencido de que Clemens também presenciou algo, mas está escondendo a verdade. O médico tenta tranquilizá-lo, afirmando que não acredita no sobrenatural, mas confia na ciência e na razão. O mau tempo persiste por 3 dias, e as provisões de comida começam a se esgotar. A tripulação fica cada vez mais descontente, enquanto Clemens continua realizando transfusões diárias de sangue na paciente. Apesar de seus esforços, a condição dela permanece inalterada. Toby relata ter ouvido a mulher murmurar 2 palavras em seu sono: Ana e alimentar. Mais tarde, o cozinheiro informa que todos os ratos do navio desapareceram, algo que desafia a lógica, já que um navio sem ratos é praticamente impossível. Durante a noite, um dos marinheiros sai para o convés e descobre um buraco na tampa da escotilha, como se algo tivesse tentado escapar. Ele decide investigar, mas é subitamente atacado por uma criatura monstruosa. Clemens, ao ouvir sons estranhos, vai até o local, mas encontra apenas a faca do marinheiro e rastros de sangue no convés. Pela manhã, o capitão inspeciona a área, mas ninguém consegue entender o que aconteceu. Wojciech começa a suspeitar de Clemens, mas o médico refuta as acusações, argumentando que seria impossível cometer o crime sem se sujar de sangue. Além disso, foi ele quem havia alertado sobre o incidente. Quem relatou o incidente destacou que todos os animais mortos apresentavam marcas de mordidas nos pescoços. Nesse momento, Ana finalmente desperta e, subindo ao convés, avisa a tripulação que ele está a bordo e matará todos que permanecerem no navio. Clemens tenta acalmá-la, e mais tarde ela explica que viveu toda a sua vida em uma vila próxima a um castelo antigo habitado por um monstro. Ela revela que os anciãos da vila fizeram um pacto com a criatura, oferecendo sacrifícios em troca da proteção dos demais habitantes. O nome do monstro é Drácula, e ele está neste navio, o que, segundo ela, significa que nenhum deles tem chance de sobreviver. Naquela noite, uma tempestade se forma. O marinheiro de plantão ouve uma batida secreta e vai até o convés, chamando por Hen. Ele saca sua faca e começa a investigar o convés, mas é atacado pela criatura monstruosa. Hen, ao ver o monstro, sobe pelas cordas do mastro, deixando o navio sem controle. Clemens, despertado pela confusão, corre para o convés. Com a ajuda dos outros tripulantes que também acordaram, eles conseguem recuperar o controle do navio. Contudo, a busca pela criatura permanece sem sucesso, até que uma gota de sangue cai sobre Toby. Olhando para cima, ele vê Hen desacordado, preso nas cordas, gravemente ferido e sangrando muito. Os marinheiros descem o corpo do imediato, mas precisam amarrá-lo, pois ele começa a agir de forma estranha e descontrolada. O capitão observa na névoa que o navio parece destinado ao desastre, com a perigosa Baía de Biscay à frente
e agora desfalcado de 2 homens. Clemens examina Heng, que se move e emite sons, mas não recobra a consciência. Ninguém entende como ele foi parar nas cordas ou o que aconteceu com seu pescoço. O capitão ordena que os marinheiros se armem e façam uma busca completa no navio. Enquanto isso, Toby decide se trancar na cabine, mas logo ouve ruídos estranhos e sai para o corredor. Lá, ele encontra Heng, agora consciente, mas com um comportamento perturbador. Apavorado, no entanto, o que restou de Heng não é mais humano. Ele arrebenta a porta da cabine com a cabeça. A tripulação no convés escuta os sons frenéticos dos batimentos no casco, o sinal de socorro de Toby, e corre para ajudá-lo. O garoto tenta desesperadamente se esconder da criatura que estava destruindo a porta. Enquanto isso, os homens conseguem subjugar Heng, mas Drácula já esteve na cabine. Durante o caos, o monstro ataca e morde Toby. Clemens tenta salvar o garoto realizando uma transfusão com o sangue do capitão, mas Toby não recupera a consciência. Faltando 5 dias para chegar a Londres, os sobreviventes fazem tudo o que podem para se manter vivos. Eles amarram Heng ao mastro, temendo deixá-lo no porão. Certo dia, Heng murmura que sente a presença de seu mestre por perto. Quando o sol nasce, Heng queima sob os raios solares, confirmando as suspeitas sobre a natureza sobrenatural da aflição. O cozinheiro, tomado por um fervor religioso, Clemens, por outro lado, reflete sobre a condição de Heng, acreditando que se trata de algum tipo de infecção, provavelmente já presente no sangue de Toby. O garoto parecia ainda mais fraco do que Anna, e salvá-lo seria uma tarefa muito mais difícil. O médico está convencido de que a única chance de cura para os mordidos é encontrar o monstro e estudá-lo. No entanto, Vok, tomada por uma determinação feroz, não compartilhava dessa visão e parecia inclinada a resolver o problema de outra maneira. Contudo, ninguém sabe exatamente como matar o monstro. Naquela noite, o cozinheiro, tomado pelo medo, rouba um bote salva-vidas e, enquanto reza, tenta se afastar do navio. Enquanto isso, Anna e Clemens vasculham as caixas do porão, mas só encontram terra. Uma das caixas, no entanto, possui fechaduras muito resistentes. Ao abri-la, eles descobrem que é o local onde Drácula descansa durante o dia. Enquanto isso, Drácula alcança o bote salva-vidas do cozinheiro e o ataca naquela mesma noite. Na manhã seguinte, Toby não resiste e morre. Seu corpo é envolvido em uma lona para ser lançado ao mar durante o funeral. No entanto, o capitão percebe algo estranho. O corpo de Toby parece se mover. Ele rasga a lona e o garoto, agora sem vida nos olhos, ataca seu avô. Mas a luz do sol incendeia Toby, Tess, queimando-o junto com o capitão, antes de ambos serem jogados ao mar. Mais tarde, o capitão, gravemente ferido, é levado para sua cabine. Clemens tenta persuadir Vok a liderar a tripulação. É nesse momento que Clemens revela sua luta interior. Apesar de sua formação extraordinária e vasta educação, ele tem enfrentado um conflito constante entre ciência e o inexplicável. Agora, ele deseja entender o que impulsiona Drácula para bloquear todos os seus movimentos e, finalmente, derrotá-lo. Inspirado por Anna, Clemens percebe que Drácula planejou tudo com precisão, calculando o número exato de pessoas no navio, uma para cada noite. Agora eles estão exatamente na posição que o monstro deseja. Há apenas um dia de Londres. Eles sabem que precisam agir imediatamente para detê-lo. Os poucos sobreviventes da tripulação decidem que a única solução é destruir o navio, afundando Drácula com ele. Embora Vok se oponha ao plano, os outros começam a preparar a armadilha. Quando o capitão descobre a intenção de afundar o navio, ele pega armas para impedir o grupo, mas Anna o lembra das atrocidades que Drácula cometeu e lhe dá o crucifixo de Toby. Convencido, o capitão cede e concorda com a destruição do Demeter. Ao anoitecer, Anna, corajosa, se oferece como isca, permanecendo no convés, enquanto os outros se escondem, armados e esperando pelo ataque. Ela está confiante de que Drácula virá atrás dela, permitindo que os outros ajam. No entanto, eles não previram a capacidade do vampiro de voar. Drácula surpreende a tripulação, usando suas habilidades para capturar o último marinheiro, frustrando parte do plano. Antes de ser capturado pelas garras de Drácula, ele ordena que os outros fujam enquanto tenta destruir o casco do navio. Clemens encontra o corpo de Vok, observa a brecha no casco e corre em busca do capitão. Enquanto isso, Elliot está reparando o leme quando percebe a presença do monstro respirando atrás dele. Ele empurra o crucifixo de Toby na direção de Drácula, mas isso não o detém. Clemens encontra o capitão ferido, que usa suas últimas palavras para declarar sua verdadeira fé. Clemens confronta Drácula, desafiando sua autoproclamada divindade. Ele afirma que o monstro que vive na sujeira e se alimenta de carne humana não é um deus. Nesse instante, Drácula emerge no convés e ataca Clemens. Anna surge e dispara contra Drácula, acertando-o nas costas. A criatura, furiosa, voa em direção a Anna para atacá-la. Clemens corre para protegê-la e golpeia Drácula com um machado.
Ana, aproveitando a oportunidade, corre para o bote salva-vidas, mas percebe que Drácula está estrangulando Clemens. Em um ato desesperado, ela corta a corda, fazendo o mastro cair e prender Drácula no convés. Ana e Clemens abandonam o navio, acreditando que o monstro foi finalmente derrotado. Ana confessa a Clemens que estava se transformando em vampira devido à infecção e que as transfusões de sangue apenas retardaram a mudança. Sem querer se tornar uma criatura como Drácula, Ana nada para longe de Clemens e se sacrifica à luz do sol. Clemens alcança a costa sozinho. Os jornais relatam o caso do navio fantasma que chegou sem sobreviventes. Dias depois, em uma taverna em Londres, Clemens escuta de repente a bate secreta do Demeter. Ele se depara com um aristocrata que tem o mesmo rosto de Drácula. Determinado a acabar com o terror, Clemens jura caçar Drácula e destruí-lo, buscando vingança por todas as vidas que o monstro arruinou.